Boa tarde, meus amores! Peguem a caneta de marcar texto e vamos para a página 66, a uma maravilhosa aula de história. Vamos iniciar com o estudo das sociedades nômades. O que significa essa palavra nômade? Crianças, nômades eram um grupo de pessoas que iam de lugar para o outro em busca de alimentos, benefícios e recursos para uma vida melhor, um clima melhor, água, abrigo e etc. Mas como que esses grupos viviam? Entre os nômades, haviam aqueles que caçavam animais, praticavam a pesca e coletavam frutos e tubérculos na natureza. Vocês sabem o que é tubérculos, crianças? Tubérculos são as raízes que dá para comer, como a cenoura, o aipim ou mandioca, como alguns falam, a beterraba. Esse era o plano original de Deus, que nós nos alimentássemos das raízes, dos vegetais. Somente depois do dilúvio que Deus permitiu que o homem comesse alguns animais. Deus deu uma lista dos que poderiam ser comidos. Mas o plano original de Deus era que nos alimentássemos dos tubérculos e dos vegetais, do chazinho. À medida que a caça e a pesca e os frutos iam se tornando escassos, os grupos mudavam, esses grupos nômades, eles mudavam para outros lugares, onde eles poderiam encontrar alimentos em abundância também. Crianças, as casas deles eram provisórias, do tipo tenda, feita com pele de animais, gravetos e ossos. Vocês sabiam que a organização social desses grupos, ou seja, a forma que eles viviam, era baseada em laços familiares. Ou seja, os costumes iam passando de uma família para outra. E o trabalho deles, crianças, era dividido entre homens e mulheres. Os homens ficavam responsáveis pela caça, para a proteção do grupo e a fabricação de instrumentos. A faca, a machadinha, tudo que eles precisavam para sobreviver. E as mulheres, elas se ocupavam do cuidado com os filhos pequenos. Também elas preparavam roupa e preparavam alimentos dentro ali da sua própria tenda. Como será, crianças, que era viver assim? Nossa, crianças, quantas coisas maravilhosas vocês estão aprendendo essa tarde, hein? Vocês começaram aprendendo lá no episódio 7 da natureza a respeito da bússola, da orientação do caminho dos insetos. Como será que eles conseguem se orientar? Vocês perceberam que a abelhinha, ela se orienta de acordo com a luz do sol, ela encontra a florzinha, onde ela vai sugar o seu néctar, para levar depois para as abelhinhas, lá no enxame das abelhas. Vocês também perceberam? Deixa a prof se lembrar, a libélula. A libélula, ela tem vários olhinhos onde ela consegue circular de um lado para o outro, protegendo o espaço em que ela está. Vocês viram que interessante as formigas? As formigas caminham soltando um líquidozinho cheiroso chamado feronômio, onde aquelas que estão vindo atrás vão sentindo o cheirinho das que estão na frente e não se perdem. Se caso alguma se perde do cheirinho, fica vagando para lá e para cá. E nós, crianças, como nós podemos fazer para estarmos sempre no caminho que é Jesus? Lendo a Bíblia, orando. Essa é a nossa bússola em direção à vida eterna, né? Quando Jesus voltar, nos levará para esse lugar onde nós não teremos mais separação. Por quê? Não vai ter coronavírus, e nós não vamos precisar estar assim tão distantes como agora. Crianças, vocês entenderam que os nômades, eles não tinham um lugar fixo para eles morarem? Em função disso, a pergunta número 1 da página 67
está pedindo para você pensar um pouquinho. O que vocês acham? Como que você imagina que era viver naqueles tempos em que você não tinha uma casa fixa? Você ficava morando de um lugar para o outro. Quando a vegetação, a caça e a pesca por ali ficava precário, eles juntavam todas as coisas e mudavam para um outro lugar. Como que vocês acham que era viver assim? Ah, crianças, será que era bom? Não sabemos, porque nós não somos nômades, né? Às vezes, tem famílias que gostam muito de mudar de um lado para o outro, ou de um estado para o outro, que a gente brinca que são seminômades, né? Mas é só brincadeira mesmo, porque eles têm a casa fixa, eles sabem que vão até a escola, as crianças voltam para aquela casa. É muito interessante a forma de organização da vida humana, como evoluiu. Vocês não acham que viver de uma forma mais organizada pode ajudar a mente, o cérebro e o corpo a ter uma rotina de vida? Mas vamos para a questão número 2. A questão número 2 está querendo saber que habilidades, ou seja, o que as pessoas que tinham esse sistema de vida nômade precisaria saber. Por exemplo, o que você imagina que os caçadores, os coletadores deveriam ter para obter alimento e instrumento de caça de trabalho? O que vocês acham? O que eles precisavam saber para não passar fome, para conseguir sobreviver? Será que eles precisavam conhecer bem o ambiente em que eles viviam? Quem concorda com isso, levanta a mão. Podem escrever aí então, no livro mesmo, na página 67. Página 67. Resposta da pergunta 2. Vou repetir a pergunta, hein? Que habilidades você imagina que os caçadores e coletores deveriam ter para obter alimentos e produzir instrumentos de caça ou de trabalho? Bom, primeiro eles precisavam conhecer bem o ambiente. Então escrevam aí. Letrinha maiúscula, que é início de frase. Conhecer bem o lugar que estavam, né? O lugar que viviam. Vamos colocar um ponto e uma vírgula, porque nós vamos continuar escrevendo o que é que eles precisavam saber, tá? Vamos lá. De acordo com o que nós estudamos, eles também precisavam se alimentar. Lembram que nós estudamos que eles se alimentavam dos tubérculos, que são as raízes, a cenoura, a beterraba, a mandioca ou aipim, como alguns conhecem, mas eles também se alimentavam de animais. Lembram que a prof mandou uma musiquinha bem linda para vocês, que fala sobre a vitamina A, que faz a visão melhorar, e algumas frutas e verduras, que era o plano original de Deus para termos uma saúde exemplar? Então, depois do dilúvio, Deus permitiu que as pessoas comessem os animaizinhos, e ele deu até uma lista dos animais que poderiam comer, porque não tinha muita vegetação na terra. E as pessoas se acostumaram a se alimentar dos animais. E os nômades também precisavam observar que tipo de animal tinha ali na região. Se era animal que dava para comer ou se era um animal perigoso. Então vamos colocar aí.
Olha, conhecer bem, eles precisavam conhecer bem o lugar que viviam, também precisavam observar que tipo de animais, se eram animais perigosos, eles tinham que se proteger. Então, eles tinham que conhecer bem o lugar que viviam, observar que tipo de animais viviam nesse lugar. O que mais, crianças? Podem colocar ponto e vírgula, porque nós vamos continuar. Vamos falar pelo menos mais alguma coisa que vocês acham que eles deveriam conhecer, ou seja, que eles deveriam ter a habilidade para viver de um lugar para o outro. O que vocês acham? Como que eles faziam, por exemplo, para cortar ali um animal, ou mesmo descascar uma laranja? Será que era só com a unha? Ou eles também precisavam conhecer que tipo de pedras eles poderiam construir as suas próprias ferramentas para se alimentar? O que vocês acham da gente colocar aqui também que eles precisavam conhecer as pedras que eles poderiam usar para fazer ferramentas de corte para cortar a alimentação? Vamos tentar resumir? Vou pedir licença para a Mimi, a nossa gatinha. Isso. Conhecer bem o lugar que viviam, já escreveram? Observar que tipo de animais viviam nesse lugar. E conhecer. Os tipos de pedras para uso do quê? Para uso de ferramentas. Que saudade do nosso quadro grandão, né? Da sala e de vocês. Então, confere aí. Aqui a prof não colocou todas, mas algumas habilidades que vocês acham que nós conversamos que os caçadores e os coletores precisavam ter para poder conseguir sobreviver. Conhecer bem o lugar que viviam, observar que tipo de animais viviam nesse lugar e conhecer os tipos de pedras para uso de ferramentas, para construir a sua própria faquinha, enfim. A pergunta número 3 é: quais as semelhanças, ou seja, as coisas iguais e as diferenças entre os modos de vida daquelas pessoas e o nosso modo de vida? Qual que é a diferença e qual que é a semelhança? Pensem aí, o prof vai dar um tempinho para vocês pensarem. Quem não copiou ainda, não corrigiu a número 2, pode corrigir. Pronto, crianças? Podemos escrever agora sobre as semelhanças, ou seja, o que é que continua igual as pessoas ou os grupos daquela época dos nômades e as diferenças dos grupos, por exemplo, das nossas
famílias, da nossa sociedade, da nossa escola. O que vocês acham que continua igual? Crianças, vocês acham que eles caçavam para se divertir ou porque eles precisavam comer? Até poderia ser que um ou outro gostava de se divertir, né? O que está proibido por lei hoje, né? As caças. Mas precisar de comer, eles precisavam e nós precisamos também? Então essa é uma semelhança. Onde está escrito na questão número 3 da página 67, está nos pedindo para descrevermos as semelhanças e as diferenças. Vamos escrever primeiro as semelhanças, ou seja, o que é que temos de parecido ou de igual com as pessoas daquela época, com os grupos daquela época, ou os nômades, e nós. O que é que nós temos de semelhante? Bom, precisamos de alimentos, não é? Então escrevam aí. Precisamos, é igual. Precisamos de alimentos. Ponto e vírgula, nós vamos escrever outra semelhança. Será que a gente também precisa de ferramentas, de faquinha para cortar o alimento? O que vocês acham? Eles precisavam. E nós precisamos? Sim. Então, eu acho que a gente pode, em vez de colocar ponto e vírgula, a gente pode deixar assim, ó. Precisamos de alimentos, vírgula, ferramentas, precisamos de roupa? Sim? Então, vocês podem colocar aí, roupas. Vão pensando aí, o que mais que vocês acham? Bom, isso, vão olhando, vão copiando, corrigindo quem já fez. Vocês lembram que quando a professora estava explicando sobre a vida dos nômades, que eles precisavam fazer o fogo, ter um instrumento para cozinhar uma comida? Nós precisamos de ter instrumentos para fazer a nossa comida? Precisamos de panela, de forno para assar pão? Precisamos, então é uma semelhança também, não é? Podem escrever aí então. Utensílios, que são coisas úteis. Utensílios para uso geral. Panela, prato. Pode até colocar 3 pontinhos, porque aqui vai envolver várias coisas que nós precisamos para viver. Confiram, podem conferir lá. Crianças, de diferenças, eu acho que a principal aqui tem uma lei que é a 9.608 do ano de 1998, que proíbe caçar e pescar em alguns lugares e determina algumas regras para quem vive da pesca e algumas regras para quem precisa dos animais para poder comer. Inclusive, para vocês terem uma ideia, pode virar até crime se a pessoa entrar mata dentro caçando qualquer animal. Ela tem que ter
uma autorização. Então essa é uma grande diferença, que nós não precisamos fazer igual os nômades, de sair para caçar, de sair para pescar, apesar de terem pessoas que vivem da pesca, mas eles têm que ter uma licença para pescar. Então, já terminaram aqui as semelhanças? Posso apagar? Vamos escrever sobre as diferenças agora? É na mesma questão, é na número 3 mesmo, tá? Agora nós vamos colocar as diferenças da vida dos grupos de nômades para as nossas vidas. O que vocês acham? Podemos colocar de diferenças e o quadro ficou um pouquinho molhado. Que saudade do nosso quadrão, né? Vamos ver se dá agora. Mas aí já está escrito as diferenças, né? Depois a prof vai e completa ali em cima. Então, precisamos sair para caçar e na hora do almoço a gente sai procurando um lugar que tenha vegetação para colher um alface, para colher um tomate, para colher uma fruta. Ai, que gostoso quando a gente consegue fazer isso, né? Quem tem uma hortinha em casa, quem consegue ter um pomar, é maravilhoso. Mas essa é uma grande diferença da vida dos nômades para as nossas vidas hoje. A gente pode colocar, como pode ser que tenha pessoa que consegue plantar e colher para comer, então vamos colocar geralmente. Então agora as diferenças, geralmente. Diferenças. Geralmente não precisamos sair para colher e comer. Comer nós precisamos, então vamos colocar assim, não precisamos sair para colher, para comer, porque geralmente nós compramos, né? Para comer. E eu acho que nós podemos, vejam se vocês conseguem completar aí. E eu acho que nós podemos citar essa lei aqui, ó. Lei 9.605/98, regulamenta, e até vocês podem colocar entre aspas que tem proibições, proíbe práticas de caças. São as diferenças, as principais diferenças, né? E se couber aí no livro de vocês, no espaçozinhos, vocês também podem colocar que geralmente as pessoas trabalham e elas ganham dinheiro para comprar aquilo que elas precisam. E os nômades não, eles construíam tudo aquilo que eles precisavam
para poder viver. Entenderam, crianças? Tem uma curiosidade aí, que é o cachorrinho, o Cazuza, que ele está segurando, bem no finalzinho da página 67, que fala um pouquinho sobre essa lei que a prof colocou aí, tá? Que é contra, também é contra os crimes cometidos no meio ambiente. Não pode sair por aí cortando tudo que é árvore. E na época do povo, desses grupos de nômades, não existiam leis que proibissem, que regulamentassem. Então, com certeza, tanto a natureza como os animais em extinção podem ser resultados dessa prática dos nômades que não era regulamentada, ok? Beijo, crianças, e um abraço apertado para vocês e um bom final de tarde. Se tiver dúvida, pode chamar a professora. Estou aqui a tarde toda à disposição de vocês. Até mais!